boa noite, boa noite. A primeira live caiu, voltamos. Como eu estava falando, hoje mais uma live do Mar da Consciência. Eu estou aqui com o cabelo preso, porque temos os compromissos. E eu estou de uma forma bem clean. Bem clean. Oi, Célio, tudo bem? Porque hoje o assunto é moda. É consciência no seu guarda-roupa, é consciência no escolher, é consciência no que você consome, é consciência, é uma consciência diferente. Ela já chegou. Nós que temos uma história, eu e essa palestrante, eu estava falando, né, que provavelmente, já vai, Lívia, vou chamar você. Provavelmente nós não faremos o Mar da Consciência deste formato mais aqui em Recife, né? O Mar da Consciência desse movimento, ele vai se ajustando, vai se atualizando, assim como a moda, assim como os costumes, assim como nós. E eu estou muito feliz que esse Mar da Consciência está trazendo pessoas muito especiais, não é? Para o mundo, para a minha vida, está trazendo vários cientistas, né? Professores, mentores, falando desde física quântica, falando de Access, falando de biomagnetismo, vocês viram ontem Pamela e Marcelo, né, falando de constelação familiar, falando de tecnologias, né, para a nossa saúde em todos os nossos corpos e também outros tipos de consciência, porque quando a gente fala de expansão da consciência, o pessoal acha que é só você meditar, é só você refletir, é só você desenvolver sua espiritualidade. Tem algo além. Consciência vai desde o que você se alimenta, suas escolhas do dia a dia. De que forma é o seu consumo, de que forma você faz as escolhas para você investir seus recursos. Né? Afinal de contas, recursos são tempo de vida e de uma forma também que você olhe a natureza, tá? Então, esta pessoa que está aqui hoje comigo, ela tem uma história tão linda. Se ela for falar da minha história com ela, Ave Maria, é muito forte. A gente deveria se encontrar não só pelo Mar da Consciência, mas o Mar da Consciência me trouxe esse presente. Nos encontrarmos depois de alguns anos, né? De uma experiência profissional e, por que não, né? De uma amizade que surgiu aí desse trabalho, tá? Então, ela vai falar do trabalho dela e como ela vai estar presente. Mestra Lívia, seja bem-vinda, querida. Aceitei seu convite. Eu estou mandando alguns convites. Entrou. Deixa eu mandar aqui para Esmeralda. Olha ela aí. Menina, olha o look. E aí, Lívia, tudo bom? Diga, meu amigo André. Deixa eu até falar com você. Fala aí, Lívia. Que prazer ter você aqui. Entrou, foi fácil? Eu não disse que era fácil? Boa noite. Foi fácil entrar na live, não foi? Sim, sim, muito É. tranquilo. Mais É, fácil de fazer com essas roupas lindas que você faz. é verdade. Lívia, É, fala aí do teu trabalho hoje. Quer falar de quê? De quando a gente se conheceu, quer falar do seu trabalho hoje? Fique à vontade. A casa é sua. primeiro, desejar uma noite boa para todo mundo, né? Eu acho que a gente se encontrar nesse momento é também muito significativo para mim. Eu acho que o encontro nosso é só um passo a mais, porque na verdade a gente se conhece já há alguns anos. E o trabalho que a gente desenvolveu, né, lá atrás tem muito a ver com o que eu faço hoje, né? Paula é uma pessoa muito talentosa. Reencontrá-la agora em novas águas, de mares novos. Mas sempre Águas, mais criativos, né, Lívia? as águas suas são sempre muito agitadas, muito vivas, muito alegres. Dizer que para mim é uma alegria, né? Aqui venho falar um pouco sobre o que eu vivo hoje. Todo o trabalho que a gente desenvolve, ele precisa estar embalado, eu diria assim, no berço do afeto, né? Então, eu sou uma pessoa de
67 anos hoje, né? Tenho alguns anos já vividos, mas bem vividos, como dizemos no interior. E para mim é uma alegria estar sempre partilhando, ouvindo e falando também. Mas gosto muito também de ouvir. Venho de um trabalho de criatividade desde a minha infância, né? Então, vim para cá, para Recife, para estudar. Sou psicóloga de formação. Trabalhei durante mais de 30 anos com as políticas de proteção especial para crianças e adolescentes, sempre no berço da cultura. Então, encontrei Paulinha e sua linda mãe, doutora Janete, num desses trabalhos que me fez também ampliar meu entendimento sobre cultura. No trabalho da tradição, a gente entende cultura como passar tempo, como fazer alguma coisa, como ocupar o tempo. No trabalho profissional, eu encontrei a definição da cultura como lugar e berço de onde a gente transmite o saber para as novas gerações. Então, dizer hoje que a minha alegria é imensa no trabalho desenvolvido de lá acho que 15 anos atrás, né, Paula? 15, 17 anos atrás, para cá, eu só ampliei o meu trabalho com o projeto de representar a defesa de direitos. Fui trazendo um pouco a prática para a minha vida de defesa de direitos para a saúde, para a educação, para o trabalho, mas também para o direito das mulheres. Trabalhei muitos anos com mães que tinham filhos em situações muito difíceis. E é muito, muito, muito importante a gente poder ouvir pessoas. Então, nesse caminho, eu fui buscar entender como a cultura revela e fortalece essas mulheres em suas comunidades. Hoje, faço um trabalho em rede, fruto de mais de 30 anos dentro das instituições, e como educadora, o processo é contínuo, né? A gente não tem um fim, não é um projeto, é uma proposta de vida. Eu costumo dizer que é lá que meu coração bate, né? Então, Ô, Lívia, você tá falando aqui com uma pessoa, tá falando, Nóbrega, tá sem som. Tá não, Nóbrega, eu tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem, Lívia? estou ouvindo bem. Eu também, seu som tá maravilhoso. Nóbrega, vê se teu celular não tá baixo, o seu fone tá com defeito, talvez às vezes tá com defeitinho. Sim, fala. Então, dizer que é lá que meu coração bate, né? Então, nesse processo de trabalho, o que foi mais marcante para mim foi encontrar pessoas que também têm o coração batendo naquilo que faz. E o trabalho com a doutora Janete durante 8 anos foi muito importante dentro do ciclo do carnaval. Para nós, né, eu não trabalhava só, já naquela época eu já estava com essa rede que me acompanha hoje. E Paula, naquele momento, era a pessoa que trazia alegria para o fazer, né, do trabalho da decoração da cidade do Recife e do baile municipal. Aos poucos, a gente foi entendendo como esse trabalho acontecia para a alegria da população, né? Então, decorar a cidade do Recife, para mim, foi algo muito importante, entender a alegria das pessoas, né? Dom Helder já falava isso há muitos anos atrás, a alegria das pessoas, o brincar. Esse processo, ele acompanha a gente muito sutilmente, você muitas vezes nem percebe. Então, o que eu posso trazer hoje é que desse trabalho que eu venho desenvolvendo
ao longo desses anos, dentro também da representação da defesa de direitos, eu fui aperfeiçoando para atuar como conselheira de direito em várias políticas setoriais e hoje, principalmente na cultura. O que eu posso dizer? Que as pessoas, elas são muito potentes, elas são muito criativas e elas são muito presentes. Então, nesse trabalho dentro das comunidades hoje, eu acompanho muitas mulheres e acompanho também histórias de vida. O processo que a gente desenvolve através da cultura é para que a gente tenha pessoas mais felizes. Simplesmente isso. Qual é o trabalho que a gente faz? Primeiro, a escuta, depois o acolhimento, depois aprender uma técnica, depois conviver. E por último, trazer para o mercado algo que foi construído com afeto. Eu sempre falo isso porque a gente descarta muito ainda hoje, né? Então a gente não lembra muitas vezes que não precisa jogar tanta coisa fora, que não há um fora. E a gente pode tranquilamente criar a partir do que o seu olho enxerga nas matérias. Então, esse processo tem me feito refletir muito sobre de onde vem esse lugar de acolhimento, de afeto na minha vida. E eu lembro muitas vezes do meu pai dizendo assim, não jogue a água fora do caco, bote a água ali, que o caco era uma quartinha, todo mundo sabe o que é quartinha, quebrada, na base tinha um buraquinho assim, e ele botava água para que os animais bebessem água. Então, hoje, eu reflito muito sobre o cuidado com a vida. E isso está presente naquilo que a gente produz. Hoje é uma rede com 15 mulheres. Nós fazemos o trabalho artesanal para vestir, para decorar, para souvenir, para comemorar, para celebrar. E isso tem me feito refletir muito sobre o valor da vida em qualquer que seja a situação. Esse trabalho ele é acompanhado por mulheres e é realizado por mulheres que vêm ao longo de muitos anos utilizando a cultura como o meio, aquilo que é a fala delas, para dizer, nós estamos aqui, nós ainda estamos aqui. Então, um pouco disso. É muito lindo quando você falou assim, nós não precisamos jogar nada fora, porque não há o fora. Sim, Nossa, isso aí já encheu minha alma, não é? A gente fica muito disso, vou jogar fora, vou colocar para fora. Não existe fora. Onde é o fora? É eu o vou, mundo. eu vou falar duas campanhas que nós desenvolvemos hoje, né? Lá na página Mestra Lívia, tem algumas coisas que eu coloquei de produtos, mas tem duas campanhas que nós desenvolvemos com muito afeto. A primeira é a campanha da Ecobolsa, Que vai que, renovar a consciência. sim, que são doações de banner. Banner é um grande descarte hoje na sociedade e a gente sabe o que é isso na natureza. E aí nós trabalhamos desde 2012, numa parceria com a UPE, e a gente trabalha desde lá o reuso da sacola. A minha avó ia à feira e ela voltava com a mesma sacola, e ia de novo e voltava com a mesma sacola.
E essas coisas vão passando, você não se apercebe. Um pouco de tempo mais na frente e a gente lembra. Então, eu voltei lá na minha infância e eu lembrava muito disso, era a mesma sacola. Então, a gente resolveu fazer sacolas para que a gente evite jogar, usar e jogar fora tantas sacolas plásticas. Eu não nasci no tempo do plástico, tá? Eu nasci muito antes. Plástico ainda não era uma realidade do cotidiano das casas. Mas o que a gente faz hoje é uma pequena ação que é: o ateliê trabalha a coleta de banner, faz a higienização, trabalha o corte, faz a costura, monta uma ecobolsa que você pode, lindas são, muito lindas. E elas vão à feira, elas vão ao passeio, elas vão à praia e voltam. Então, sistematicamente, cada vez que você sai com uma bolsa, uma ecobolsa, você deixa de usar. Cada vez que você sai, você deixa de usar pelo menos 6 sacolas de plástico. Então, isso faz muita diferença. Não é só evitar usar a sacola, mas pensar sobre. Cada pessoa pode fazer a sua mudança de hábito, né? Cada pessoa pode fazer. É uma mudança de hábito, né, Lívia? Sim, É como eu digo, é uma expansão da consciência. Você, o que você disse? sim, Tomar consciência. Cada vez que eu tenho a minha aqui, tá aqui comigo, eu levo para todo sim, lugar. A gente vai distribuindo o mar da consciência, né? Essas sim, ecobags. E o quanto essas pessoas vão levar para casa essas sacolas, né? Porque sim, uma pessoa já é agente transformador. Cada pessoa sim, que leva para sua família uma sacola, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, isso é uma eco bag que saiu do banner. Eu tenho um amigo meu que é dono de gráfica, né? A gente disse, olha, sim. seus banners manda para cá, que vai sair tudo bolsa, né? É, Isso é uma é, transformação consciencial. E a atitude, né? Então, o consumidor, ele determina o consumo quando ele faz sua escolha. E nós fazemos escolha todos os dias. Então, são pequenos passos que fazem mudança no nosso cotidiano. Então, hoje nós trabalhamos o descarte do banner, nós não transformamos em produto, não é para comercializar. O ateliê trabalha e ele transforma na ecobolsa e distribui em espaços como vai ser no seu também. E a outra campanha é o reuso da bolsa de papel, porque nós gostamos de comprar, trazemos a sacola para casa e não usamos mais essa sacola. Exato. Isso é também muito, muito, muito caro. Embalagem é um dos itens mais caros do produto. Então, o que nós pensamos desde 2015, 16, começamos a trabalhar também o reuso da sacola de papel. Por quê? Porque você pega uma sacola, traz o seu produto, retira a sacola e joga no lixo. E essa sacola, na verdade, ela tem um tempo útil muito grande. Então, a gente faz uma adesivação para retirada de marcas, né? Colocamos imagens, colocamos é, outro papel em cima, Desenhos. desenhos, colagens de tecido, o que a gente tiver à mão, porque também é uma forma de chamar atenção. Aí a gente adesiva também algumas frases. Olha, pensa sobre, e isso aqui pode ser um cuidado de todos os lares usam sacolas de papel também. Então a natureza agradece. Ou Então, feito isso, nós colocamos agora, lançamos mês passado, uma parceria com 42 brechós aqui em Olinda, para que a gente tenha colete, né? Cada pessoa pode fazer isso e entrega lá uma vez por mês. E a gente adesiva que vai trazer reflexões para que a gente possa pensar sobre. Cada pessoa pode. Então,
é importante que a gente utilize a nossa escolha, não é? Então, cada vez que a gente toma essa atitude, a gente diminui a retirada de matéria-prima da natureza. Eu venho Olivia, de um. Oi, Olivia, só um parênteses. A gente já observou, para você comprar um par de sapatos, sim, quantas sim, embalagens vem, sim, vem o sapato? Vem um sim, saquinho do sapato, vem um papel na frente do sapato com um negócio atravessado, um talo, sim, não sei como é que chama aquilo. Aí ele vem numa sacolinha, na sacolinha vem numa caixa, na caixa tem um papel seda, da caixa vem a sacola. E se for para sim, presente, é outra sacola diferente. sim. Veja quanta coisa para embalar um par de sapato. É. Por quê? Porque o que envolve hoje é o que seduz. A gente não compra a necessidade, a gente compra a sedução. Muitas Nossa. vezes, muitas vezes. Então, eu escolho aquele sapato que está na minha cabeça, então, a roupa que está na minha cabeça. Hoje a gente faz muitas campanhas e a gente encampa muitas campanhas também. A gente reflita um pouco sobre o consumo. Em Isso. outubro, nós vamos estar apresentando um trabalho na Universidade Rural, que é um congresso sobre consumo. E é refletir sobre a base. O que é que a gente, de fato, faz quando a gente escolhe, né? A questão da embalagem, a gente trabalha mensagens que estão na internet espalhadas por muitas páginas, fazendo um chamado para o cuidado com a natureza. Agora, isso eu venho trabalhando desde 87, né? Quando, Paula, você me conheceu, eu já fazia um trabalho com uma marca chamada Retalho de Seda, aqui em Olinda, que era o descarte de tecidos. E naquela época, a gente só ouvia falar que era uma moda hippie. Meio hippie, Hoje né? é meio Artístico. hippie. É. E hoje é uma moda de identidade, está nas passarelas do mundo, e a gente vê como o artesanal está chegando para esse lugar do cuidado. Então, mais do que nunca, é também o lugar da denúncia, né? Então, fazer um trabalho onde o pano de fundo, né, o que nos acolhe, o que nos protege, é uma sinalização de que cada pessoa precisa fazer mudança de hábitos. Nesse sentido, a gente tem trabalhado essa sensibilização nos produtos. Sim. É isso. Porque imagina o que é que acontece, né, Lívia? Você como uma estudiosa, porque você é uma estudiosa disso, né? A gente tem uma Sim, noção. Quem é estudioso tem números sobre isso. A gente sabe, como você sim, falou assim, perfeito. Nós não compramos um produto, né? Nós compramos uma sedução. A gente não é, compra uma roupa muitas vezes porque ele é elegante, porque ele fica bem. Você compra algo que vai lhe dar gerar um status. E sim, muitas vezes que a gente observa, as pessoas vão comprar no shopping justamente para passear, desfilar com a sacola da loja. sim, O também. encantamento está em você ficar com aquela sacola, se for de grife, de alta costura, desfilar com aquela sacola. Pode não ter nada Sim. dentro. Eu acho que daqui a pouco, qualquer dia, eu vou vender só a sacola. É verdade, Eu acho que eu abro uma loja só é de sacola. verdade. Gucci, Prada, Louis Vuitton, entendeu? Aí você São coloca, sei lá, marcas, seu pãozinho dentro e só vai. Dá um close por aí. Não é são porque marcas. a gente vive numa realidade ilusória, não é? É. É muita ilusão. Eu queria dizer duas coisas em relação a isso, Paula, que Sim, eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, fortalecer processos, né? Hoje eu tenho muita tranquilidade para colocar isso, de que quem compra hoje não compra o produto, compra a história do produto. Os consumidores que hoje vão buscar
algum produto no shopping ou em outros centros de compra ou na internet, querem saber como é a história desse produto. O consumo está começando a ter um sentido maior, melhor e mais é, Consciente. Afetivo. afetivo, mas é mais cuidadoso, eu diria. Porque com a comida, a gente sabe que a comida hoje está bastante comprometida, tudo, tanta coisa que está embrulhada, com o vestuário, menos descarte, a moda é o terceiro maior poluidor e descarte no planeta e usa a maior quantidade de águas. Com a decoração. Então, o que é que na minha casa tem, conta uma história, faz sentido porque conta uma história. Um móvel, uma almofada, uma colcha, uma toalha de prato, tudo que a gente utiliza precisa ser contada essa história. E aí tem a ver com o cuidado com as pessoas, tem a ver com menor desgaste da natureza, tem a ver com durabilidade. Então, esse caminho do produto, que é a cadeia produtiva, hoje vem sendo apontado para os consumidores como algo que é necessário. E a gente sabe que as empresas estão aí para olhar para isso, porque o consumidor está ficando mais exigente, não é? A gente está mais exigente. Por quê? Porque a reta final, eu diria, de um processo é o produto, mas tem muita etapa antes que precisa ser cuidada. Então, pessoas que estão na base, dentro de uma confecção, dentro de uma grande montadora de carro, mas são pessoas que estão lá. E é a vida, não é? Então a gente trabalha para que esse cuidado aconteça em todas as etapas. Nesse sentido, a gente hoje não produz quantidade, a gente produz campanhas e a gente desenvolve alguns itens, por exemplo, uma almofada que vai para a casa de um cliente ou de uma cliente, mas que a pessoa que compra não vai descartar no dia seguinte nem no mês seguinte. Então, isso para nós é muito importante. São respostas que precisam ser dadas para a sociedade. Eu acompanho hoje muitas políticas setoriais. A questão de meio ambiente está presente em todas. A gente vai ter a COP30 daqui a pouco. Ela vem sendo discutida em vários espaços para que a gente cuide mais, mas não é o outro que tem que cuidar, sou eu que tenho que fazer as mudanças do dia a dia, no cotidiano. Então, esse trabalho de cuidar de mim para cuidar dos outros E do é planeta. necessário, porque ele chega no planeta, exatamente. Olivia, e a gente sabe que o brasileiro tem um perfil consumidor, né? Nós Sim, sabemos que o europeu ele tem uma visão de consumo diferente, né? O sim, consumo, o europeu, ele tem muito menos roupas, apesar de sim, gostarem de moda, de estilo, se vestirem bem. Mas nós, sim, brasileiros, a gente tem uma cultura, né, de consumir vorazmente, né? São várias blusinhas, várias calças, várias de tudo, vários sapatos, inclusive até comprometendo a qualidade. A gente quer comprar um baratinho, a gente quer comprar. A gente sim, quer comprar. Mesmo que daqui a 2 meses seja tudo troncho, a gente vai jogar fora. Será que a gente vai migrar para um consumo? Será que a indústria, porque é uma indústria, né? Isso de moda, de sim, trocar.
Arara, Sim, trocar todas as vitrines e vai e vem, é calça alta, calça baixa, calça estreita, calça sim. larga, para fomentar esse consumo. Será que a gente tem essa perspectiva de migrar para um consumo mais na qualidade, pouca coisa e boa, para não ter essa oscilação e esse consumo contínuo? Será que a gente chega lá? Ah, deixa eu dizer duas coisas. Diga. A gente tem hoje um momento de muito consumo, Muito. extremo consumo. E isso não é uma realidade apenas do Brasil, não é? Sim, A Shine e as da vida, um monte sim, de empresas que hoje trabalham comercializando pela internet. Muita gente nas comunidades compra, porque o valor é menor, porque é mais rápido. Então, a gente sabe que o mercado está em mudança profunda. Aqui em Recife, você vê tranquilamente todos os dias, se você for para o centro da cidade, as alterações que aconteceram na dinâmica do mercado no centro da cidade. Elas migraram para os shoppings e para os bairros. E esse consumo não diminuiu, ele ampliou e muito. Acredito que esse processo de desgaste de tanta matéria-prima, ele vai se refletir um pouco mais profundamente daqui a alguns anos. Mas a alteração precisa vir de mim hoje. Então, a mudança de hábitos para consumir melhor e mais tranquilamente, menos acelerado, é um processo difícil de ser feito no primeiro momento, mas é profundamente reflexivo, porque ele altera padrões de comportamento, mas ele também qualifica essa rede de relações que a gente vive. Então, vou dizer aqui um outro exemplo que a gente está iniciando, não está ainda utilizando, mas está iniciando, que é você poder utilizar tudo que embrulha os produtos que você compra de papel. Estou agora me referindo a papel. A embalagem do sabonete, a embalagem do, da pasta de dentes, a embalagem da caixa de perfume, todas as embalagens que já falei antes, que é o que a gente se encanta, por isso as marcas trabalham muito nisso. Mas como isso pode ser aproveitado para a arte, para a decoração, para a criação. Então, esse processo também é uma outra forma de olhar para a vida. Então, as campanhas ajudam muito na reflexão. E elas não são obrigatórias, elas são para sensibilizar. Pode ser a primeira vez ou pode ser 15 vezes depois a pessoa vê a mesma campanha. Por isso a gente trabalha com a distribuição em eventos para que a gente possa levar essa mensagem para um número maior de pessoas. Hoje a gente tem um marketing muito, muito, muito forte para que eu consuma mais, sim. É até mais, terapêutico, né? É terapêutico exatamente. consumir. Você está estressado, Pois é, deixa eu abrir aqui uma pois página para é. eu comprar uma coisinha para eu desopilar, É né? verdade, é Não é? verdade. É Ou então eu vou dar uma voltinha no shopping, compro um negocinho, um brinquinho, uma verdade. coisa. Depois eu me estresso, não sei como foi que deu aquele cartão, mas na hora liberou um sentimento, uma fuga. Então, é uma coisa muito mais profunda, né, Lívia? Não é E só sobre. aqui eu não estou falando de não consumir, tá? Eu estou dizendo Não, que eu preciso refletir sobre o consumo. É sim, isso. com certeza. E o que vamos trazer no Mar da Consciência? O que é que a senhora vai levar? Fora essa história linda. E essa consciência do consumo. É brabo isso, viu? Isso é brabo. Veja, a gente tem feito um trabalho hoje na área de artes, né? De artes visuais,
com o fio e a trama, né? O tecido e o fio. E como a gente pode utilizar esse processo também para a nossa vida, no sentido simbólico, né? Qual é a trama que eu construo na minha vida e como esse fio da meada, a gente costuma dizer, é o fio da minha meada no trabalho, pode acontecer. Então, construir um pouco esse desenho que é mais coletivo, não é? É mais em rede hoje e que leve em conta o que o outro é para mim. Porque a direção que a gente tem é sempre muito individual. Na hora em que a gente reflete sobre hábitos e costumes, a gente olha para o nosso entorno. E entorno não é só a natureza. Somos todos, ao mesmo tempo, pessoa, natureza, hábitos. E essa rede pode e deve ser mais fortalecida. 15 dias atrás, eu fui para um congresso de arte e educação e eu ouvi Daniel Munduruku falar. Eu fiquei encantada, porque ele é um doutor na área dele e ele fala para crianças, ele escreve livros para crianças, refletindo sobre o passado e o presente. Eu achei lindo o trabalho dele, eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar, mas não o conhecia. Ele foi fazer uma palestra falando sobre a importância das novas gerações e de como o viver dos indígenas, né? Ele é do norte do país, não lembro agora o estado, mas ele foi para São Paulo estudar. E ele contextualiza essa linha do tempo da vida dele, falando como as mudanças que ele realizou na vida dele refletem hoje no que ele produz. Eu achei lindo o que ele traz, porque ele fala de que a gente prepara a criança para o futuro. E eles vivenciam a criança no hoje. Não existe futuro lá. Ele trabalha com o que acontece, o passado, que o que foi construído até ali, e o presente, que é viver esse presente. E, na verdade, a gente vive muito no futuro. Então, assim, olha, prepara a criança para estudar, para ser um médico, para ser um doutor. Ele fez reflexões muito lindas que, assim, você escuta e você fica com aquilo na cabeça, que a nossa organização de vida é para o futuro. E ele coloca como isso lá na comunidade dele, de todas, né? Não é só da aldeia dele, é o passado e o presente. E como isso é vivenciado. Eu fiquei muito, muito encantada com a fala dele. Depois, os livros que ele escreveu, né, para criança e adolescente. Maravilhosos. Mas é uma reflexão. Eu tô com Rose aqui, que vai estar no Mar da Consciência. Rose, você que chegou agora. Lívia, mestra Lívia. Porque Rose trabalha com confecção. Né? Ela mesmo está falando, faz parte de um grupo meu. Assim, todas as costuras sou eu que faço. Então, Rose, você que vai estar, vai conhecer Lívia, uma querida, que tem um trabalho lindo. Né? Eles ficam assim uma cooperativa, né, Lívia? Não, não é uma É o cooperativa, quê? Como é que porque chamaria? A é associação? uma rede. Não, Uma é uma rede. rede. Chama Marias Fuxico. Ó, Rede Marias Fuxico. e a roupa que eu vou estar usando no Mar da Consciência? Não vou falar. Sim. Está guardada. Aí você diz assim, Paula, a minha roupa foi tocada por 20 mulheres. Olha a Porque energia que vai porque estar elas, engajada nessa roupa. porque elas rebordaram pedaços de tecido que não seriam usados, porque as confecções jogam fora, no fora que não existe. Então, esses pedaços se juntam rebordados e a gente monta uma peça que chama manto cultural.
Quando ela falou isso, ei, e vai ter novidade, minha gente, que eu vou endoidar a Lívia daqui para amanhã. Ela sabe que quando eu pego no pé de um, minha gente, boa noite, Nayane, querida. Minha gente, quando ela falou, Ana, eu disse, o que é isso? É um, né? Não vou dizer qual é a peça. Isso é o que ela fez, não. Isso é um manto cultural. Eu tô, eu tenho que estar com a estrutura energética para sustentar esse manto de representatividade. Você sabe que eu amo cultura, né? Eu amo, né? Sim, Nosso sim. entrelaçamento foi lá atrás na cultura, né? Foi. E você sustentar, né, aquela vestimenta que tem tanto amor, né? Porque aquela coisa do artesanato, do manual, né? Daquela coisa das nossas avós, do Sim, bordadinho, né? De fazer aquele ponto cruz ali no pano de prato, né? Aquela toalhinha de mesa que sim. dava aquele bordadinho, mandava fazer de cambraia, nas pontas fazia um bordadinho. É coisas assim que é a energia da pessoa, é o tecer, é o estar presente. É meditativo, inclusive, né? Sim, sim. A gente costuma dizer que o artesanal, ele tem vários caminhos, né? Que é a saúde mental, né? O trabalho com as mãos, ele desbloqueia energias profundas. Quase todas as mulheres que eu trabalhei nas instituições, elas tinham depressão. Ó, Chegavam por uma queixa de depressão. E aí o trabalho era fazer esse processo, convidar, né, para esse processo muito pela descoberta. O que a gente percebia muitas vezes era que as mãos estavam travadas. Então, na hora que começa a fazer o movimento com as mãos, desbloqueia a energia e começa a existir movimento. Então, esse movimento da agulha, esse movimento do corte, esse movimento da costura na mão, ela passa a ser um encantamento. Muitas vezes eu vi isso acontecer e vi as mudanças que isso trouxe na vida dessas mulheres. Então, a experiência de trabalhar com a mandala pela arte terapia, que eu já utilizava, mas pela fazer a mandala, que é o fuxico. Então, começa a se ter um pouco desse lugar do movimento, e depois esse lugar do movimento faz um caminho que é o da barriga, que a gente chama fuxico buchudo, que está lá no manto cultural. Então, os miolos das flores passam a ser as barrigas das mulheres. É muito simbólico isso. E elas começam a entender por que estavam tão paradas. Então, começa a ter um movimento de vida. Esse processo é também saúde mental, mas também cultura, que é o berço que nos acolhe. Antes da educação, e hoje a grande luta no país, na política no país, é para que a gente reaproxime cultura e educação nas ações, né? Nas ações. Mas esse manto sagrado, ele se constitui com a mão de 20 mulheres. uau! Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. E aí eu ia usar. Eu disse, foi livre, eu peguei logo. Vou usar, que eu vou fazer umas entrevistas e eu quero usar, porque era fora do Recife. A energia é tão forte, uma coisa disse assim, não. Isso é pro mar da consciência. Porque tudo é energia, né? Informação daquelas Sim, mulheres. Aquele manto, assim, aquilo ali é pro mar da consciência. E a gente tá vendo uma forma de fazer um pequeno lançamento lá. Vamos ver. sim. Para que as pessoas possam ter esse, esse pedaço de amor, né? No seu próprio corpo. Ancorar essa energia de amor, né? Não é Sim. mais uma peça fabricada a nível de escala, Não, porque a gente é único. Nós somos é. únicos. E a gente fica usando roupa de escala, de farda. Tudo de E farda. é, e é impossível descartar o simbólico. É impossível. Quando alguém usa algo simbólico, vocês vão conhecer lá no encontro, é impossível descartar. Eu tenho clientes de
30, 35 anos atrás, que estão com a peça que compraram e que pedem para rearrumar, porque não conseguem jogar fora, que não existe. Jogar fora que não Então, existe. que não existe, é. Então, isso é muito representativo. Esse processo da construção, que é o que eu falei da cadeia produtiva, ele é, na verdade, o maior valor que a gente tem como país e a nossa cara. Se a gente, Pernambuco é o país, aqui todo mundo diz isso, mas é a identidade, né? A nossa identidade, é o nosso reconhecer-se. E nesse processo a gente sabe que as mulheres estão bem adiante, né? Nesse processo na criação, nas artesanias, porque ela vem dos lares, né? Então, historicamente, ocupa o tempo das mulheres. Mas a gente sabe que vai muito mais profundamente. É o lugar do afeto, é o lugar do cuidado, é o lugar da criatividade. E quando a gente trabalha a aproximação desses saberes, a Maria Suchico faz isso. Agora estamos preparando para até o final do ano uma exposição dos mantos culturais. Aí eu queria fechar dizendo que eu já falei muito, né? Dizendo uma Não, coisa. mas você está aqui para falar. Em 2021, nós tivemos a pandemia que estava bem difícil. E nós tivemos ações de ateliês para produzir máscaras, proteção para os médicos e enfermeiros nos hospitais, luvas. Então, no início mesmo da pandemia, a Universidade Federal fez uma campanha e cada ateliê foi puxando os outros, nosso também participou, para apoiar essa produção. Eles compravam a matéria-prima e a gente fazia os kits, né? São os kits de proteção deles para os hospitais aqui em Recife. Foi um trabalho lindo. Depois a universidade fez um relatório e apresentou para a gente. Muito interessante. Então, eu queria com isso dizer que no momento de crise, de conflito, surgem caminhos que a gente jamais esperaria. Ninguém iria imaginar que estourasse de uma vez só um momento tão difícil e que nem matéria-prima tinha de reserva, né? Muito pouco. Então, o poder, o saber, ele consegue fortalecer nesses momentos o que era necessário, porque os hospitais estavam cheios, era preciso ter esse material para proteger quem estava cuidando lá dentro, e os ateliês tiveram essa função, então foi muito interessante. Como quando a gente junta, quando a gente olha para a vida como rede, você consegue entender o papel e o lugar que você ocupa nessa rede. E a outra coisa foi a universidade, a UPE, ela participou de um edital, também acho que foi na Inglaterra, e aqui foi a UPE quem participou com esse projeto que a gente faz das mulheres empreendedoras. Então, nós conseguimos passar e contar um pouco dessa história para fora do país. Está sistematizado, é um livro hoje, com várias experiências nos países em desenvolvimento, contando como as mulheres empreendem. Então, esse lugar que era do lar e que era da mulher, ele hoje passa a ser do mundo. Então, muitas pesquisas hoje buscam entender qual é a condição de produtividade dessas mulheres. E são potência, porque se isso está sendo visibilizado, né, está sendo demonstrado hoje com mais força, é porque elas sempre estiveram lá, no lugar do poder, da condição de criar, e que muitas vezes não era vista. Então, esse lugar, para mim, é um lugar de muita força. E continua sendo um lugar também de desafios.
É isso. Rose perguntou qual a cidade dela. Qual a sua cidade, Lívia? Mestra A Lívia. minha, Onde eu está nasci, seu ateliê? eu nasci, o ateliê em Olinda. Eu Viu, nasci no Rose? interior, em Orobó, e hoje eu moro em Olinda. Hoje não, né? 40 anos já. Hoje eu estou conselheira de cultura em Olinda, e no estado de Pernambuco eu estou na comissão de cultura de artesanato, da linguagem do artesanato, que é quem fundamentou a FENEARTE. Além de tudo, uma autoridade. Não, é uma paixão. Eu diria que Mas eu é uma grande paixão. Mas eu fico feliz, né? Quem dera nós tivéssemos pessoas com essa consciência, com essa postura, com esse conhecimento, né? Nos cargos de liderança, né? Na gestão do nosso povo, da educação, não é? Do comércio, da economia. A gente ia ter um sistema mais leve, né? Um sistema mais nutritivo. Inclusive, você estava conversando aí o quanto muitas vezes a mulher tem que deixar o lar, deixar seus filhos, né? Abrir mão da sua casa, e dela mesma, né? E na hora que ela está nesse processo cultural, artístico, criativo, ela pode também ficar mais no canto dela, relaxar. Que as Sim, mulheres estão precisando relaxar. é verdade, é Não é? verdade, é É aquela verdade. coisa que tem que concorrer, que tem que chegar na frente, que não pode ter dor, não pode menstruar, não pode engravidar, É, não é? é, O é. feminino é muito massacrado nessa linha da economia, né? Sim, Mundial. O feminino sim, ele está formatado, esmagado, e diz assim: você esqueça que você é mulher, é verdade. não é? Então tem também essa condição, né, de sobrecarga, a gente sabe que é uma realidade nas várias sociedades, mas também tem um outro viés que eu acho que a gente vive muito na cultura, não sei se em outras áreas, mas na cultura a gente vive muito isso, de buscar essa liberdade, né? De você poder escolher. A questão que eu falei, artesanal, com as mãos, ela traz muito esse lugar de referência, né? Que é muito utilizado nas culturas como, como é que eu digo? Fazer alguma atividade manual, que as pessoas sempre conhecem como atividade manual. Mas muito mais do que isso é trazer para o visível tudo que está abstrato. As vivências, elas vão se revelar naquilo que as mulheres produzem para o mercado, para o consumo, e às vezes elas fazem para dar de presente. Eu conheço várias mulheres que não vendem o que elas produzem. Elas partilham. Muitas fazem para doar em hospitais. Eu conheço várias, porque o prazer delas é a partilha. Então, são realidades que a gente muitas vezes não percebe, passam ao lado, porque a gente está muito centrado no mercado, e um mercado voraz. E num consumo inconsciente. E outra coisa, né, Lívia? Sim, É, infelizmente, a gente ainda tem essa cultura de sempre olhar para o que está fora, onde o fora não existe, como sim, você disse. Né? Eu estava sim, vendo hoje uma matéria que Dolce Gabbana faz os vestidos customizados das noivas de sim. acordo com a história da mulher, ele faz uma entrevista, enfim. Ela é linda, ela é maravilhosa. Ah, isso aqui é amor antigo. Ah, você vai ver lá no Madagascar. Você quer coisa de, ó, 25 anos pra lá, meu filho. Isso aqui é história antiga. Tudo é obra de arte. Vocês vão ver lá no Mar da Consciência. As peças são obras de arte. Únicas. E como arte é único, né? Uma arte nunca tem uma igual a outra. Então, quando é que a gente vai começar a olhar para os nossos artistas, né, para as nossas origens, para a nossa criatividade, de uma forma grandiosa, não é aquela coisa, é um artesanatozinho, né, aquela coisinha do índio, não é, né, disso aqui, aquela coisinha, não, são Caricaturada, né? Muito isso, caricaturada.
Isso, É, não aquela coisa de alta costura, de passarela, de estar numa vitrine e de se posicionar de forma igualitária. Que também sim, são artistas lá fora, também são, mas nós também sim, somos. Então, é sim, esse chamado de trazer você também, já que você tem tantas portas, janelas e voz, né? Em vários lugares, trazer para essas pessoas no mar da consciência, dizer assim, uau, existe arte, existe poder, existe potência, existe cultura, existe beleza, né? Com sim, gabarito internacional entre nós. De mulheres sim. que não são visíveis. Eu estava conversando com um amigo meu jornalista, o quanto a gente está tornando muitas pessoas invisíveis. É verdade, é verdade. Esse trabalho que a Trama está fazendo essa semana aqui em Recife, de 6 a 10, encerra hoje. É para poder trazer à luz esse trabalho que muitas mulheres fazem, homens também, mas a maior parte as estatísticas mostram isso. A maior parte da nossa mão de obra na artesania é feminina. Então, para quase 90% é feminino. Então, esse processo hoje ele está muito presente na moda também. E a trama, esse evento foi a primeira edição, que encerra hoje. Ele foi para dar luz ao fazer artesanal da moda em Pernambuco. E vocês sabem que tem o Centro da Moda, né, lá no Marco Zero, junto do Centro de Artesanato, no mesmo espaço funciona o Marco da Moda. E esse primeiro momento, esse primeiro evento foi para trazer para a passarela muita beleza que é produzida aqui e que muitas vezes é invisibilizada. Então, é revelar. Eu acho que o processo é esse, é revelar presenças, é revelar potências, é revelar saberes. Nós somos um estado privilegiado. Não estou colocando aqui o país Pernambuco, que eu não gosto muito disso, não. Eu estou colocando aqui que a gente tem isso como prerrogativa e prioridade. E isso é um caminho saudável de trazer nossos saberes, que não nem sempre são os formais, para a visibilidade, né? Então, isso está muito presente hoje na moda, na decoração. Você sabe disso, né, Paulinha? Que a sua mãe era uma expert nisso. Sua mãe amava o artesanal. Então, o que ela via, ela se encantava. Eu achava interessante isso nela, porque era muito, além de criativa, era muito encantada pelo artesanal. E é isso. Meu Deus, e eu estou encantada com o trabalho. Sempre fui, né? Com o trabalho de Lívia. Mas quando eu cheguei no ateliê que eu vi, então, para falar para vocês, quem tiver no Mar da Consciência vai ganhar uma sacola desse processo aí que Lívia falou. Como é que chama? Da Ecobag, é? Ecobag. Ecobags, é. Ecobags Ecobags. feitas de banner para a gente mudar essa consciência, fazer esse movimento, né? Para que a gente possa minimizar cada vez mais um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho esse uso das É. sacolas plásticas, né? Vão ver os meus mantos culturais belíssimos. Meu Deus, eu tenho que me preparar, né? E algumas novidades que a gente propõe lá, para que, Rose, você que vai estar lá, você trabalha com jeans, um jeans transado com alguma coisa de fuxico, meu Deus, é um Sim, arraso, é um arraso, é verdade. não é É não? verdade. É. A gente sempre começa pela habilidade, né? Desenvolver a habilidade de destravar as mãos, desenvolver a habilidade, e depois a gente vai olhar muito lá na frente para produtos. Porque a reflexão é sempre: tudo que minha mão toca vira ouro. Vira ouro pelo valor cultural. Então, é preciso que a gente reflita sobre a força do fazer, que muitas vezes, você sabe disso, né, Paulinho? Eu me lembro muito de você tratando com os meninos da eletricidade, do grupo que fazia a parte elétrica. O afeto que você
o tinha sempre presente para eles. Então, esse processo ele passa a ser muito valorizado, não como produto, como fim, que era deixar tudo iluminado, mas enquanto caminho da construção desse mundo do trabalho. Então, eu achava lindo como você conduzia e eles conseguiam produzir com muita alegria. Esse é o caminho que deveríamos ter como o mundo do trabalho, né? Que é o mundo da produção, mas principalmente o mundo das relações humanas, Sim, respeitosas. exato, querida, porque por trás daquela mão de obra existe uma alma, né? Existe uma Exatamente. história. Existe muita coisa por trás daquele fazer. E reforçando a história das mãos, né? Nós sabemos que as mãos, elas têm um processo de cura, né? Através Sim, das terapias, através da alimentação, de um bolo, de uma comida que cura, né? Vou comer o bolo da sim, minha avó, a comida feita pela minha mãe me cura, né? sim, E aí trazer essa cura, essa energia nutritiva para nossa vestimenta, que vai cobrir nosso corpo, né? Seja através de um blazer, de uma blusinha, de um broche, enfim, de uma bolsa, é trazer esse amor ancorado em nós. O que sim, vale mais? Uma marca que para você, para ela, você é mais um número, ou alguém que derramou horas ali, pensamentos, sentimentos, né? sim, Uma energia muito mais nutritiva. É sobre isso, é a gente olhar o que a gente escolhe pra gente. Como você começou falando, tudo é feito de escolhas, sim. não é? É isso, é Estou isso. muito feliz. Mas eu quero deixar aqui um Deixe, chamado, né? Um chamado, né? deixe. Se você quiser, no dia. Qual é a data mesmo? 27 e 28 de setembro, um final de semana. O seu dia vai ser. Eu acho que eu vou botar você no segundo dia. 28. Isso. 28. Tá. Para quebrar, para a gente dar uma quebrada. Então, Que o segundo dia física quântica é um negócio muito para frente. E essa visão sua de moda é futuro, é expansão, entendeu? sim, sim. Então, eu devo levar algumas peças para o grupo conhecer. Eu acho que é muito interessante essa reflexão do consumo. Vamos fazer uma surpresa. Um povo curioso, a gente não pode contar o bizu todo. Pode Quem não, viver né? verá. Tá certo. Lívia, um brinde à sua vida. Gratidão imensa. Gratidão à minha mãe que nos reconectou, tenho certeza. Não é? Foi Com um certeza, reencontro. com E certeza. um beijo a todas essas mulheres maravilhosas que estão trabalhando com vocês. Seus mantos estão guardados com muito carinho. Não bote Tá perfume. certo. Não vou botar perfume, pelo amor de Deus. Tá? E Muito bom. quem escolher estar no mar da consciência, é que eu digo, sabe, Lívia? Consciência Sim, vai além de meditação, de terapia, de ferramentas. É sim, tudo. É sim, tudo. É sobre olhar a roupa, é sobre olhar a água que você come, a comida que você escolhe, as relações, e principalmente quem está por trás, entregando a você. sim. É É isso que eu digo. respeitar processos, né? É respeitar processos. Porque a gente também faz parte do processo, Sim, não é? é, é isso. E a frase da noite é: não jogue fora porque não existe o fora. Exatamente. Gratidão, viu, Exatamente. Lívia? Um beijo. Para mim é uma alegria sempre partilhar com você. Grande abraço a todas e todos e até lá. E até já já, que já já eu chego por aí aperreando. Um beijo. Tá bom, um beijo. Boa Tchau. noite. Boa Tchau. noite.